Na nova série do Canal Brasil, o destino de duas irmãs muda completamente quando elas cruzam o caminho do líder místico João de Deus. Esse cara é um monstro. Eu te contei o que ele fez comigo. Você não quer ter a sua irmã curada? Concentra na reza. Acredita no poder de Deus. São exatamente os últimos dias desse grande império que foi construído em torno do João de Deus. A história, as personagens principais são duas irmãs, a Carmen e a Cecília, que vêm para Abadiânia 17 anos antes da primeira denúncia que aconteceu no Conversa com o Bial. Bom, a Carmen, ela é uma personagem que é o ponto de vista do espectador, né, dessa história toda, da queda do João de Deus, desse fim da cidade de Abadiânia, essa coisa, é através do ponto de vista dela. Então, você vê a história dela de 2001 até 2018. Então, começa ela muito novinha, inocente, chegando em Abadiânia pela primeira vez por conta da irmã dela, tá ficando cega, e os médicos falaram que não tem jeito o caso dela. Então ela traz a irmã dela aqui com muita fé de que a irmã dela vai ser curada, e a irmã dela é curada. Então a Carmen, a partir desse momento, é a primeira virada da personagem. Ela se sente pertencente em Abadiânia e ela se muda. E na minha leitura, isso não está exatamente no roteiro, mas ela tinha como se fosse esse peso de cuidar da irmã. Ela achava que ela estava fadada a cuidar dessa irmã cega. Então, quando ela é curada aqui, não só ela está feliz pela irmã estar sobrevivendo e bem, mas também tem um alívio de, tipo, posso seguir minha vida. Eu estou fazendo a Cecília, que é uma personagem de muita responsabilidade, porque ela representa milhões de mulheres, não só no Brasil, como no mundo todo, sabe? A Cecília foi construída como a mulher que sofre o abuso do personagem, né, do João de Deus, mas em algum lugar ela é um pouquinho de todas nós. Eu faço a Ariane, que é filha da Carmen e do Lindinho e sobrinha da Cecília. Ela é uma menina de 17 anos que nasceu, cresceu em Abadiânia, então ela é desse lugar, mas ao mesmo tempo ela é uma menina muito conectada, assim. Ela gosta de rede social, ela gosta de internet, ela gosta de tirar foto e tem um mundo interno muito, muito bonito, muito complexo que a gente vai conhecendo, entendendo melhor ao longo da série. O Lindinho é marido da Carmen, que é interpretada pela Bianca, e cunhado da Karine. Meio que uma relação de família ali, né? Tem a esposa, o marido, a cunhada, tem a filha, e tem o João de Deus, que é essa figura de pai, né? Que seria, então é um pouco uma história sobre uma família disfuncional, bem tradicional, para exemplificar o mal que o João de Deus fez, né? Você não é nada sem mim. Ninguém aqui em Abadiânia é nada sem mim. O João de Deus, primeiro que é o Marco Nanini, né? Que é uma entidade em si. O personagem João de Deus, ele é retratado de forma bem diferente nos 3 episódios. Tem uma evolução de como que a gente retratou ele, né? No primeiro momento, ele é visto como esse cara que é, de fato, adorado, um cara que tem muito poder, que é muito influente. E no segundo momento, a gente começa a ver essa máscara cair. É o cara que a gente começa a ver o lado mesquinho dele, o lado mais mafioso, o lado que tem ligação com as armas, o lado que tem ligação com esse submundo, assim, da sonegação, do dinheiro. E no terceiro episódio é o Império ruindo, assim. Sai todo mundo! Eu sou a Joana Vaz, uma jornalista de Portugal. Eu sou portuguesa, na verdade, eu falo assim. Ela é feminista, ela defende os direitos das mulheres e ela é a melhor amiga da Cecília, que é a personagem da Karine Telles. Quando ela vai para Portugal, elas se tornam amigas e a Cecília conta tudo para ela o que aconteceu com o João de Deus. E aí, quando a história começa a arrebentar em Abadiânia, a Joana quer ir direto lá para cobrir a história, né? Eu me casei e você não estava aqui. A minha filha nasceu, você não estava aqui. Adoraria fazer mais parte da vida da sua filha. Mas se você adoraria tanto, por que você não veio visitar ela? Eu te pedi 1 milhão de vezes para deixar ela passar um tempo comigo, você nunca deixou. Por que você não veio aqui? Porque voltar aqui é que nem voltar pro inferno. A gente tem nessas 3 personagens, na verdade, os arquétipos das mulheres que viveram em torno do João de Deus, né? A Carmen é a pessoa que tem muita fé e acredita cegamente em tudo que ele faz, fala, diz e duvida que ele possa ser capaz de cometer tantos crimes, tantas violências. A Cecília, por sua vez, vem muito inocente e desarmada para ser tratada por ele
é abusada. No primeiro momento, ela nem entende muito bem o que aconteceu com ela. E a gente tem a Ariane, que é a filha da Carmen, que só entende que foi abusada depois que ela viu o depoimento de outras mulheres também. Ariane. Ariane, vai pro seu quarto agora. Que isso, mãe? Filha. Calma. Agora. Calma, eu só tava me despedindo. Filha. Que isso? O que você falou pra minha filha? É uma minissérie, são 3 episódios. É uma série independente do Ventre Estúdio, em parceria com o Canal Brasil e em parceria com a Coral Mídia TVI em Portugal. A gente filmou por cerca de 1 mês em São Paulo, em locações diversas no estado de São Paulo. Tem uma semelhança, né, com a Badiânia, né, e com toda a pesquisa que a gente fez, mas ela não é uma série que pretende ser uma cópia exata, né? Então, o tempo inteiro a gente está falando, né, de uma série de ficção baseada nesses depoimentos vários de várias mulheres. Então, a gente tem a nossa licença poética, a nossa licença criativa. Bom dia a todos. Bom dia. A arte foi pensada muito com a fotografia, questão de o que é a luz antes e depois, né, da notícia, do escândalo do João de Deus. Tinha uma parte super importante, que era a reprodução, entre aspas, né, da casa do Inácio de Loyola. Então, a gente criou a nossa Badiânia, assim. Então, isso que foi um processo muito bacana. E aí tiveram os outros cenários, a pousada, esse quarto aqui de Portugal, enfim, outros sets que a gente criou do zero, também junto com a Janice. E a gente teve uma questão cromática e com relação à luz também, que foi pensada junto com ela, que foi muito, muito importante, assim. Então, a câmera está acompanhando bem o roteiro, né? E a temperatura das cenas que a Marina queira imprimir. Então, se ela quer ressaltar alguma coisa, a câmera acompanha. Às vezes na mão, às vezes em estabilizadores, tipo MOV, e às vezes até uma câmera fixa. Em alguns momentos traveling. Então está indo bem na temperatura do roteiro e da ação que a Marina, na temperatura que ela quer imprimir de cada cena. No primeiro episódio, ele é parcialmente antes, até a gente está chamando isso de antes da queda. Aí tem essa Badiânia idílica, que parecia um sonho, todo mundo de branco. Então a gente tem essa fotografia que é mais luminosa. Aí gradualmente ela vai se tornando mais escura, mais contrastada, acompanhando essa queda do precipício da reputação do João de Deus. O que você está fazendo, Lindinho? Lindinho, para o carro. Lindinho, para! Todo tipo de abuso a gente vê que é muito comum, né? A primeira leitura de roteiro, assim, todo mundo começou a falar de coisas, e consigo ou com conhecidas, então a gente viu que realmente é um assunto que tem que ser falado, né? O que é legal é a gente pensar de que forma falar, de que forma mostrar. Então, isso acho que foi muito feliz aqui, junto com a Marina e com a Janice, a forma que a gente quis falar desse assunto. A gente está falando em nome de muitas vítimas reais do João de Deus, né? É uma peça de ficção, mas falando de pessoas reais. Então, a Marina e a equipe de produção teve todo um cuidado de cercar o elenco, né? E a história dos cuidados do olhar. E o ambiente de trabalho na filmagem foi super... Todo mundo prestou muita atenção desde o começo e funcionou maravilhosamente bem. Eu acho que todo mundo se sentiu confortável, tanto a equipe quanto o elenco. Quando a gente começou a elaborar o roteiro, começou a desenvolver a série, a gente começou a sentir que muitas mulheres dessa equipe majoritariamente feminina tinham, infelizmente, uma história de violência para contar. Então, a gente pensou, é muito importante ter um acolhimento, ter uma parceria, e a gente escolheu Bem Querer Mulher, que é uma ONG maravilhosa, desde fazer a leitura sensível, né, a leitura crítica desses roteiros, que, claro, a gente está tocando numa questão muito doída, muito séria, que pode provocar gatilhos, e quem tem, principalmente, esse histórico de violência pode se emocionar. Então, a gente achou muito importante ter um acolhimento. E também nas cenas mais críticas, né? Então a gente tem cenas de abuso e tudo, aí a gente tinha a presença de psicóloga e do pessoal da ONG no set mesmo para segurar a onda, e foi uma parceria assim muito, muito comovente e necessária. Tá tudo bem, Cési? Não abre o olho. Você não quer dormir acordada? Concentra na reza.
É uma série de ficção, então as personagens são fictícias e as coisas mais espetaculares, você fala assim, nossa, que exagero, o roteirista exagerou, foram tiradas da vida real. Por exemplo, sei lá, o fato de que João de Deus ficou escondido numa cabana no meio do mato quando ele falou que ia se entregar e fugiu da polícia ao mesmo tempo. O fato dele ter abusado de uma menina de 9 anos de idade, isso aconteceu, isso não foi criação nossa, né? Marcou muito o Brasil essa história, né? Afinal, João de Deus passou 50 anos, né, curando as pessoas. Realmente teve um trabalho muito sério, né, de médium, de cura, tocou muitas pessoas. Mas teve esse outro lado dele, horrível, e não tem nem palavra para descrever. Mas é isso, como se tivesse essa força do bem e a força do mal dentro desse homem e a quantidade de mal que ele não fez. Então é muito importante a gente relembrar, porque médiums, guias espirituais, pessoas que têm esse poder, não só em coisas religiosas, mas pessoas que têm o poder, muitas vezes abusam das outras. Essa relação do poder, né, com o exagero da utilização do poder, né, dessa sensação de impunidade que o poder desperta nas pessoas. Eu acho que é um tema universal e é um tema que precisa ser falado, discutindo, e eu acho que a série pode ser feita um paralelo com muitas outras situações, para além da situação específica dessa história, do abuso sexual, né, do abuso de poder ali, da criação de um poder paralelo ali na cidade. Eu acho que a gente pode relacionar essa cegueira com a política no nosso país, com a política em muitos lugares do mundo, em que as pessoas acabam acreditando cegamente numa coisa que não é real e se prejudicam profundamente por conta disso, né? Prejudicam a si próprias e a outras pessoas também. Vocês ficaram comigo até o fim. É o fim. A justiça determinou a prisão do líder místico João Teixeira, famoso João de Deus. Olha aí os bem-te-vis do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-te-vi? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-te-vi. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.